Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje estamos ao vivo pelo Facebook com a participação do diretor de Segurança Pública de Chapecó, o Clóvis Leuze, que irá falar então sobre a abertura de mais uma edição da Semana Nacional de Trânsito em Chapecó, que é uma campanha que acontece também em todo o país e que visa então conscientizar sobre a violência no trânsito. Então acompanhe esse vídeo até o final, manda seu comentário e participe com a gente. Diretor Leuze, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. Mais uma edição da Semana Nacional do Trânsito começando, uma campanha que objetiva não somente ajudar para um trânsito mais seguro e organizado, mas também para diminuir o número de mortes, não é mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É muito bom poder participar novamente aqui e falar um pouco sobre as campanhas de trânsito que a gente faz. Afinal de contas, nós temos uma população de trânsito gigantesca hoje. Nós temos quase 210 mil veículos em Chapecó. É a quarta maior frota do estado, se eu não me engano. Então, o que acontece? Com esse aumento de veículo na via, automaticamente nós temos um aumento de acidentes, nós temos aumento de trânsito na via, congestionamentos, tem que ter mudança de hábitos da nossa população e é isso que nós temos que trabalhar nas campanhas educativas. Então, esse ano, a campanha educativa ela é voltada para o trânsito mais seguro. No trânsito, escolha a vida. É uma campanha nacional. Ela foi feita no Maio Amarelo e agora em setembro também. É uma por ano, né? Um slogan por ano. Então, em setembro também estamos fazendo. Perfeito. Diretor Leuze, então, hoje, começando a Semana Nacional do Trânsito em Chapecó, que é uma campanha também realizada em diferentes locais, Brasil afora. Quais que são os eventos, então, as campanhas orientativas e de conscientização que vocês estão programando, então, para esta semana especial aí? Além do que a gente faz regularmente, que são as palestras em escola, que isso continua o ano todo, nós temos uma programação da seguinte forma. Hoje de manhã nós fizemos a abertura, a qual você acompanhou lá conosco, né? A abertura da Semana Nacional. Amanhã, dia 19, das 9 às 11 horas, nós teremos o evento no auditório e no ginásio da UNOESC, um evento grande lá, com a participação de vocês também, né? Diário do Iguaçu, muito parceiro em todas as ações que nós estamos fazendo, nos ajudando a elaboração de algumas coisas que nós tivemos que fazer. No dia 20, nós montaremos um cenário de acidente de trânsito. Das 8 às 17 horas ficará montado na Getúlio Vargas com a Marechal Deodoro, ali na frente do Banco do Brasil, naquela região. Ali vai ter a polícia científica, vai deixar o rabecão ali no local, o saco de recolhimento de cadáver, é uma coisa impactante realmente. Demonstrar que o trânsito é perigoso, que se você quiser, você transforma o teu carro numa arma, o teu veículo numa arma. Cabe a você decidir o que ele é, se é um veículo de condução ou se ele é uma arma. É básico isso, né? Dia 21, das 9 às 11, nós teremos o evento na UNO Chapecó, idêntico ao da UNOESC. No dia 22, nós teremos o simulado, esse sim é grande, esse envolve SAER, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IGP, que é o Instituto de Perícia, né? Polícia Científica. E esse ano nós teremos também um morto no acidente, digamos assim, né? Então, por isso o IGP da participação dele. O SAER vai resgatar os feridos. Então, é um evento que movimenta todas as forças de segurança para demonstrar para a população o quanto é custoso um acidente de trânsito. Para a população, quanto custa, o que atrapalha as imprudências que ocorrem no acidente. E no dia 23, com o apoio da SIC, lá em frente à SIC, com o núcleo de trânsito deles, e juntamente com a AGM, terá as inspeções veiculares feitas ali na Getúlio Vargas. Esses são os eventos extracurriculares que nós temos durante a Semana Nacional do Trânsito. Certo. Diretor Leuze, o senhor falou da questão das imprudências, né? Chapecó hoje é a quarta cidade, né, com mais infrações de trânsito no estado. Quais que são as maiores preocupações aqui da segurança pública em relação ao trânsito? Quais são os locais onde mais acontecem acidentes, que mais preocupa então a segurança pública? Esses gargalos que nós temos e o levantamento que a gente faz é que a maior parte dos acidentes são
provocados por imprudência e desatenção. A desatenção ela é gerada, é uma imprudência e desatenção você falar no celular, são duas coisas ao mesmo tempo. Você tomar cerveja vai reduzir o teu reflexo, vai correr risco de envolver acidente. Ah, mas foi só 2, 3 cervejinhas. 2, 3 cervejinhas altera o teu reflexo motor. Não adianta dizer que não, porque altera. Eu sou forte. Tu é forte até determinado limite. A alteração de alcoolemia no teu cérebro faz você mudar de comportamento. Inclusive, o teu comportamento quanto à personalidade, de ficar mais mal-humorado ou mais bem-humorado, a ser mais fácil as coisas. Então, a bebida, a imprudência na utilização de equipamentos não permitidos, que é, por exemplo, o celular, que eu acabei de falar, e a desatenção, principalmente em cruzamentos. Se você observar a quantidade de batidas que nós temos em cruzamentos, é gigantesca. Aí o que eu falo, já conversei contigo hoje, eu volto a repetir, eu gosto muito de bater na tecla do adianta você bater certo, e eu fico perguntando, tá, mas eu bati certo, eu estava na preferencial, eu bati meu carro. Ah, beleza? Ele vai ficar 10 dias lá parado na oficina para ser arrumado. Isso é o mínimo. Então, nós estamos falando só aqui de machucadura. Nem falamos de se machucar, aliás. Agora, se tu quebrar uma perna, vai ficar sem trabalhar também, né? Agora, se você perder um membro do teu corpo, ou se você ficar paraplégico, adianta você estar certo, ou pior, perder a vida. Adianta perder a vida, certo? Então, quando nós partimos para dentro do trânsito, que o trânsito, eu falo sempre que é um organismo vivo, né? Você não sabe o que o outro está pensando. Às vezes ele está distraído, mas se você estiver atento, você evita o acidente. Isso é ser motorista preventivo, motorista defensivo. Ah, usa a buzina para alertar e freio. O freio sempre estando sempre bom, ele vai melhorar a tua segurança no trânsito. Então, procure dirigir com prudência, isso vai evitar acidentes, isso vai ajudar. E quanto a locais, são N locais da cidade. Porque como a nossa cidade ela é bem planejada, ela é toda quadradinha, bem desenhadinha. E a gente foi feito isolamentos durante essa gestão de vários cruzamentos aqui da cidade, que eram acidentes recorrentes. E isso ajudou muito a resolver os acidentes. Nós temos ainda, por exemplo, vou dar um exemplo aí da 14 de agosto com a 7. Nós fizemos de tudo no local para arrumar. Tudo que você imaginar. Nós colocamos sinalização vertical, horizontal, pintura no chão, lombada eletrônica, lombada física, a rotatória, tudo. Não parou os acidentes. Parece que piorou. Então, agora nós estamos partindo aí, agora estou vendo com a engenharia, ou nós fechamos aquele cruzamento ou nós botamos um semáforo. Isso é o básico que vai acontecer, não tem mais o que fazer. Aí o pessoal diz, mas vai trancar o trânsito. Infelizmente, para você evitar acidente, é isso que se faz. Tu tem que fazer alguma coisa que resolva no local. Certo. O senhor falou da 14 de agosto com a 7 de setembro, né? A instalação de uma rótula, Leusa, que é um outro local que também gera bastante polêmica pelo número de rotatórias, né? Como tu mesmo explicou, pela questão do desrespeito, né? Por não reduzir a velocidade. Qual que é a orientação para os motoristas, então, quando se deparam com uma rótula? Existe certo ou errado? Normalmente nós ouvimos, né, que quem está dentro da rótula está certo, mas há uma orientação especial, então, para esse tipo de local, aí, para os motoristas serem mais cautelosos, evitar acidentes? Eu faço uma pergunta, aí tu me responde. A rotatória, a preferencial é tua? Em tese, se estiver dentro, sim, mas vai depender. Depende, né, depende, exatamente. Então, se ela necessariamente não é tua, ao se aproximar do local, o que tem que fazer? Reduzir a velocidade. Isso vai, se o outro entrar de forma imprudente, vai dar tempo de você frear e evitar o acidente. É disso que eu falo. A aproximação do local é tudo ali numa rotatória. Reduza a velocidade, tu vai observar se tem condição de passar ou não. Agora, vamos pegar os últimos acidentes que nós tivemos ali na rotatória. O que foi? Velocidade. Os 2, 3 últimos acidentes não foi nenhum. E não é falta de sinalização, é velocidade. Entrar com excesso de velocidade no local, claro que vai gerar acidente. Uma hora ou outra é uma loteria. Você está numa roleta russa, basicamente. Ou você está querendo se dar um tiro na própria perna, quebrar a perna. É isso. Outro local também com diferentes acidentes, Leusa, diz respeito à faixa de pedestre. Qual que é a orientação, então, para o pedestre atravessar com segurança e também a questão do pedestre fora
da faixa, é um problema também esta questão aqui em Chapecó? Isso é uma coisa muito antiga, que já vem, é muito cultural isso, né? Nós vemos algumas outras cidades menores aí, há mais respeito às vezes pela faixa de pedestre. O que eu falo? Vamos lá, vamos pegar o cruzamento do Banco do Brasil, ali é um exemplo que eu acho que é o mais movimentado da cidade, creio eu, de cruzamento. Você observa que os pedestres não respeitam o sinal verde para o pedestre. A maioria, poucos são os pedestres que respeitam o sinal verde do pedestre para a travessia. E tem que ser respeitado também pelo pedestre. Ou seja, abriu o sinal verde para o pedestre passar, passa pelo sinal verde. Fechou, espera a sua vez. E o motorista, quando ele, por exemplo, você vem da Avenida Getúlio Vargas, sentido norte e sul. Você vai dobrar à direita no Banco do Brasil em direção a Fernando Machado. Aí você está com o semáforo verde, está aberto. Aí o pedestre está atravessando, às vezes tu não enxerga porque a coluna atrapalha. Isso vai gerar acidente. Além disso, nós temos aquele pedestre que atravessa pelo meio dos carros, fora da faixa de pedestre. Se você ficar parado aqui na Getúlio Vargas, que eu gosto de usar como exemplo, tu ficar parado aí uma quadra acima, na Barão do Rio Branco, por exemplo, observando para baixo, tem 10 pessoas atravessando na faixa e mais umas 5 atravessando fora da faixa pelo meio dos carros. A possibilidade de acidente, de atropelamento é muito maior. E, vamos lá, se tu é mãe, tu é pai, e tá com teu filho a tiracolo, levando ele pela mão para atravessar a via, tu já está ensinando ele a atravessar fora da faixa de pedestre? É essa forma que tu está educando teu filho? É isso que nós temos que ter na nossa consciência. Não adianta. Ou tu educa dando exemplo, porque a educação não vem por falar, vem pelo exemplo na maior parte das vezes. Se nós queremos ter um trânsito seguro no futuro, quando tiver velho, ser levado pelo seu filho de uma forma segura, eduque ele de forma correta. Não espere só que a autoescola eduque teu filho. Seja você a pessoa que vai ensiná-lo a agir com cidadania. Leos, falando ainda na questão das infrações, rotatória, faixa de pedestres, qual que foi a infração que mais te chamou a atenção durante o tempo que tu está à frente da Diretoria de Segurança Pública ou até mesmo como motorista? Teve uma infração assim que te deixou de cabelo em pé, que te chamou a atenção? Que aconteceu aqui em Chapecó? Tem várias. Nós pegamos casos aí de acidente de trânsito, por exemplo, do cara falando no celular que ele acabou por matar alguém. Certo? No acidente atropelou, matou, porque ele não estava olhando na rua, ele estava mexendo no celular. A infração mais estranha que eu vi nos últimos dias, chegou, se não fosse trágico, é cômico. Uma moça conduzindo uma uma moto, e ela estava indo lá perto do terminal rodoviário, lá na John Kennedy. Um pouco para cá, ali bem na bifurcação, naquele triângulo que tem. Ela estava descendo com o pé no painel da moto, pilotando com uma mão e com a outra falando em vídeo no celular. Então, sinceramente, eu fiquei abismado de ver aquilo nos últimos tempos, assim, que me veio na cabeça. Foi aquilo, eu disse, caramba, cadê a prudência? O cuidado, tu acha que ela estaria prestando atenção no trânsito? Se ela tivesse que frear bruscamente, o que ia acontecer com ela? Ela ia se machucar tudo? Então é essas coisas que o pessoal facilita. É a imprudência mesmo. Falando nessa questão da conscientização, né? Tu falou também da participação das escolas da rede municipal, que a criança, os adolescentes, eles chamam mais a atenção dos adultos. Então essa campanha, dentro da programação, vai ter um foco bastante nas escolas também, seria isso? Sim, na verdade, desde que eu assumi a diretoria lá em 2021, nós já trabalhamos muito em cima disso. É preparar o nosso motorista futuro dentro das nossas escolas, na rede municipal, que é o nosso alcance do município. Nós não podemos interferir na rede estadual, né? Mas o que está dentro do nosso alcance, nós estamos trabalhando justamente para isso. Nessas campanhas educativas, por exemplo, você acompanhou essas placas que a gente botou em frente a vários colégios aí, sobre dar o exemplo, sobre o filho, você tem certeza que quer parar em fila dupla, o filho fazendo questionamento para o pai, né? E eu já recebi algumas vezes até pai me dizendo, olha, Leuze, muito legal o que vocês estão fazendo, meu filho me cobrou quando eu não pus o cinto. Isso é conscientização. Isso é ensinar a criança a começar a agir com cidadania. Então esse trabalho de educação que a gente faz é o que traz resultado. Não é imediato. Ele não é visto de imediato, mas futuramente ele vai trazer bons resultados. Sobre essa questão da campanha das placas educativas, Leos, tanto nas escolas
quanto nas vagas preferenciais. Tu falou com as crianças, os adolescentes, está dando um resultado positivo. E com os motoristas e pedestres em geral, aqui pela cidade, como está sendo a aceitação, está dando resultado, o pessoal está se conscientizando mais? Sim, reduziu nos locais, mas aí é que tá. Parece que a gente tem que pôr em todos os locais, porque no local que não tem, a infração continua. Quando o cara para e enxerga aquela placa, parece que ele fica com um pouco mais de vergonha e não estaciona naquele local. E é claro que vai ter alguns que continuam fazendo da mesma forma, que não se preocupam. Dessa semana eu estacionei o meu carro, aí eu estava saindo do meu carro, chegou o rapaz novo. Chegou e pá, numa vaga de idoso lá do lado, né? Eu falei, ô idoso, estaciona aqui no meu lugar que eu estou saindo. É questão de consciência, de educação, de você não utilizar a vaga que não é sua. Ah, você imagina você pegar um cidadão que tem necessidades especiais, usar uma cadeira de roda, ou um autista que tem dificuldade do toque, do contato, aquela coisa toda, e não tem a vaga para ele ali, ou sendo usado por uma pessoa que não precisa. Isso é uma questão de respeito, de educação, não é nem é uma questão de cidadania, não é por infração de trânsito, por medo de multa, que a gente tem que evitar isso. Ah, eu tenho medo que o guarda venha lá me multar, que o policial militar ou que o guarda municipal ou o agente de trânsito venha lá e me multa. Não é por isso. Você tem que evitar a infração de trânsito por uma questão de cidadania, porque eu respeito a lei. É isso que nós temos que mudar de consciência. Exato. Até eu conversava com o comandante da Guarda Municipal, o Roger Lima, ele falava justamente desta questão da mudança de cultura. Né? Não precisa, às vezes uma pessoa está até avisando, o órgão público fazendo fiscalizando, campanhas, né? E fiscalizando. É aquilo que eu falei agora sobre as placas. Às vezes, quando não tem a placa dizendo lá, tem certeza que vai estacionar aqui, parece que o pessoal respeita menos. Exatamente. Então é estranho isso, né? Exato. Então nós temos que trabalhar muito isso, de educar a população, de nos tornar como... Eu parto sempre da premissa de que quando você comete um pequeno erro, você é propenso a cometer um grande erro. Se você é um cidadão que tem a capacidade de cometer um pequeno erro, de burlar o sistema, de tentar burlar o sistema num pequeno erro, tu é um cidadão propenso a burlar o sistema num grande erro. Então isso se chama também corrupção. É uma forma pequena, mas é uma forma de corrupção também. Exato, perfeitamente. Leuzi, ainda sobre a questão das vagas especiais, orientação, questão da legislação também, importante ressaltar que a Guarda Municipal, os agentes de trânsito também fazem a fiscalização nos estabelecimentos comerciais. Fazem, é permitido, é só solicitar que a Guarda Municipal faça fiscalização sim, e cabe multa da mesma forma nos locais privados. Você vai lá no mercado grande aí que tem várias vagas de idosos, de portadores de necessidade, essas vagas são para essas pessoas. Podem ser notificados do mesmo jeito. Mas volto a salientar, cidadão, eu, você, não temos que nos preocupar se a Guarda Municipal vem fiscalizar ou se a Polícia Militar vem fiscalizar o agente de trânsito. Se preocupe em ser cidadão e procurar outro estacionamento quando ele não é seu. Ainda sobre a questão da mobilidade, Leuzi, considerando o crescimento de Chapecó, que hoje já passa de mais de 250 mil habitantes, tu mesmo falou da questão dos veículos, né, que são mais de 200 mil também, só de janeiro até agora foram mais de 10 mil veículos em circulação. Considerando então este crescimento, com o que a Diretoria então de Segurança Pública planeja como ações futuras aí para melhorar a mobilidade para o futuro de Chapecó, considerando então o aumento do número de veículos, de pedestres, né, de loteamentos que estão sendo implantados aqui no município bastante frequentemente. Esse é um tema longo que daria para ser um debate só desse daí, mas eu vou dar uma breve explanação. Por exemplo, nós temos loteamentos novos sendo criados em determinadas regiões e existe o Concidade, que é o conselho que aprova, né, o conselho da cidade que aprova esses loteamentos. Então, nós estamos participando desse conselho e o que nós estamos fazendo? Procurando prestar atenção para fazer elos de ligação entre loteamentos, por exemplo, para que a lotação, para que nós tenhamos um serviço público de transporte de qualidade no futuro, melhor do que tem hoje, melhorar a qualidade, é você reduzir a quantidade de tempo do trânsito. Então, se você fizer elo de ligação, por exemplo, entre empreendimentos de loteamento, isso vai reduzir a velocidade do transporte público, o tempo, aliás,
do transporte público. Além disso, nós já mandamos fazer, já contratamos uma empresa para fazer o serviço, para fazer a alteração de todos os semáforos aqui, principalmente da região central. O que acontece? Nós temos uma cultura local de longo prazo de semáforos de 4 tempos. Isso não cabe mais para uma cidade de 210 mil habitantes. Vai gerar congestionamento. Nós temos que começar a pensar formas diferentes. Então, essa empresa já está moldando, tá, os semáforos todos para 2 tempos e 3 tempos no máximo. Vai acabar o semáforo 4 tempos. Isso é uma questão de lógica. Além disso, se você observou, e eu falei antes já, esses isolamentos, retornos de meio de quadra, não comporta mais. Você ter retorno a cada 50 metros, não dá. Porque aí você não cria uma onda verde. Vamos lá, pegamos o Uruguai aqui. Você sai da Condá e vai até Assis Brasil. Você tem um retorno no meio da quadra, tu parou o veículo, tu quebra a onda verde do veículo que vai deslocar de um local para o outro. Aí por quê? Tu vai parar para o cara fazer o retorno. Então é isso que nós estamos trabalhando, acabar com isso. Certo. Para finalizarmos então esta entrevista, diretor Leuze. Tem bastante pessoal ali, então se você quer, pode pedir, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, e aproveitar. Tá, vamos abrir então. Diretor Leuze, para finalizarmos então essa entrevista, e aí depois passarmos então para os comentários e dúvidas do nosso público que estão nos acompanhando então pelo Facebook. O senhor já falou, né, algumas orientações, alguns recados, algumas dicas, mas que mensagem então tu deixa para os motoristas de Chapecó para contribuir para um trânsito mais organizado e mais seguro? Eu até lembro que da nossa última entrevista eu brinquei, né, na minha coluna do jornal, que nós conversamos, né, sobre, parecida com hoje, nesta mesma linha da questão da segurança, né, das infrações cometidas. 5 minutos depois que eu saí lá da Diretoria de Segurança Pública, foi possível flagrar quase 2 acidentes que ocorreram. Um em rótula e outro porque havia um veículo estacionado em pista dupla. Qual a mensagem, então, antes de nós passarmos, então, aqui para as mensagens, as dúvidas e também comentários da nossa audiência, que mensagem, então, tu passa para os motoristas para contribuir, fazer um trânsito mais organizado, mais seguro, propiciar uma mobilidade urbana cada vez melhor aí para a cidade? Você sabe que o número de motoristas são corretos, a maioria. São pessoas que agem corretamente no trânsito. Nós temos 90%, mais ou menos, eu não tenho um número exato, né, de pessoas erradas no trânsito. Aquele infrator recorrente, né? Mas o problema é que o menor número, ele gera um transtorno geral. Esse número pequeno que nós temos de pessoas que não acompanham e não fazem um trânsito defensivo, um trânsito seguro, ela gera um transtorno para os demais. Tu imagina, você sai de casa todo despretensioso para vir aqui para o Diário de Iguaçu, na tua manhã, vem dirigindo na tua, bem certinho, cinto de segurança, devagarinho, velocidade boa, de repente vem um maluco e atravessa a tua preferencial e tu bate no cara, né? Ou te machuca, né? Ou tu tá de moto e se machuca, né? Ou no carro mesmo. O que é isso? Isso é o trânsito. Quando você tem cruzamentos que tem conflito, por exemplo, a gente chama de sinistro de trânsito, né? Não é mais nem acidente o nome, é sinistro de trânsito. Isso vai te gerar o quê? Um problema. Você estava certo, mas te gerou um problema. Então haja defensivamente, dirija preventivamente, para se proteger do imprudente. Essa é a grande orientação. Você dirigir de forma correta, para se proteger do outro. Porque o Estado, quando eu falo o Estado, é nós, o município, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, não tem condição de estar o tempo todo em todos os lugares para flagrar as pessoas imprudentes e notificar e multar essas pessoas. Cabe a cada um de nós tentar nos precaver da melhor forma possível. E importante, saia antes de casa, vá com tranquilidade e não esteja nervoso no trânsito. Porque nós temos motoristas hoje que parece que ele se transforma quando ele pega o volante. Ele se transforma num lutador de arte marcial quando ele pega o volante. Ele deixa de ser aquele motorista, pai de família, pacato que saiu de casa.
Então, isso nós também temos que ter consciência. Educação, tranquilidade, mais paz no trânsito. No trânsito, escolha a vida. Por isso que nós botamos esse ano a morte como o símbolo aqui em Chapecó. É feio, é impactante a imagem? Mas é justamente para que as pessoas percebam a arma que ela tem na mão quando está dirigindo um veículo. É isso que nós queremos que as pessoas compreendam. Perfeito. Antes de finalizarmos, então, Clóvis Leuze, vou ler algumas mensagens. A Leone Felippini manda os parabéns. Um abraço para a Leone. Felipe Brancher, parabéns pelo belo trabalho. Jorge Fernando, excelente. Obrigado, Jorge. Adriana Oliveira, parabéns, professor. Obrigado, Adriano. Grande abraço para vocês. Foram algumas, então, das mensagens. Diretor Clóvis, então, gostaria de, em nome do Diário do Iguaçu, que também é um parceiro desta semana especial aí de conscientização da violência no trânsito, gostaria de agradecer, então, por esta entrevista e desejar sucesso nas ações desenvolvidas, tanto na programação educativa desta Semana Nacional do Trânsito, quanto nos trabalhos desenvolvidos aí à frente da Diretoria de Segurança Pública de Chapecó. E o Diário do Iguaçu sempre está de portas abertas aí para conversarmos sobre diferentes assuntos. Teve a questão da mobilidade, tem a questão do trânsito, da segurança. São vários os assuntos aí que nós podemos conversar. Eu que agradeço o Diário do Iguaçu até pela ajuda toda que nos deu aí na preparação da Semana Nacional do Trânsito. Vocês foram essenciais na ajuda que a gente teve, na divulgação, e é isso que é importante. A mídia, certo? A imprensa, ela é o órgão que divulga as ações que nós temos. Ela é o órgão mais forte que tem para mostrar para as pessoas os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E o trânsito é uma coisa muito séria. Na verdade, você pensa o seguinte: tu tirou o pé para fora de casa, você faz parte do trânsito. Basicamente é isso. Então, ou seja, o trânsito está intrínseco no teu dia a dia, urbano principalmente. Então, nós como cidadão, você como cidadão, representante do Diário do Iguaçu, eu como representante do poder público, nós temos que procurar trabalhar e divulgar o máximo que pudermos referente ao assunto para melhorar a segurança e a educação do nosso povo. Com certeza, dado o recado, então, mais uma vez obrigado, então, diretor Clóvis Leuze. Uma entrevista muito esclarecedora, uma verdadeira aula aí sobre a questão do trânsito e também sobre a conscientização aí dos motoristas e pedestres em geral. Antes de encerrar, gostaria de convidar amanhã, às 10 da manhã, teremos outra live, né, outra transmissão ao vivo pelo Facebook, desta vez com o comandante da Guarda Municipal de Chapecó, o Roger Lima, fazendo parte da programação especial do trânsito, também estará conversando com nós aqui do Diário do Iguaçu, falando sobre trânsito, segurança e outros assuntos. E para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!